Atos, capítulo 16, versículo 11. Hoje nós vamos meditar por todo o restante do capítulo 16, como eu disse aos irmãos. Não consegui, na semana passada, fazer um sermão que cobrisse todo o capítulo. É um capítulo que tem muita coisa para a gente aprender. Então, ao invés de reduzir os aprendizados, eu preferi dividir os pontos, né? Então, mas de hoje não passa não, tá? Hoje nós vamos encerrar o capítulo 16, nós vamos percorrer todos os versos, do 11 até o 40, mas agora, nessa primeira leitura, nós vamos ler apenas os versos 11 e 12. Então, à medida que você for encontrando, se coloque de pé, para que nós façamos a leitura desses dois versos. E à medida que nós formos avançando na meditação, nós vamos lendo todos os outros. Diz assim a palavra de Deus, Atos 16, verso 11. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela tua palavra. Espírito Santo do Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é o mesmo Deus que inspirou homens a escrevê-la e é o Deus que nos ilumina para compreendê-la. Age agora nos nossos corações, desvenda, como diz o salmista, os nossos olhos, para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei. Faça isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pode se sentar. Bom, na semana passada, nós começamos a pensar sobre o tema sobre o qual nós continuaremos hoje. O poder de Deus é maior. Nós pensamos isso em 3 pontos. Pensamos que o poder de Deus é maior que os nossos conflitos e, assim, é capaz de moldar, é capaz de restaurar a paz, mesmo aos mais complicados relacionamentos. Vimos também que o poder de Deus é maior do que as nossas convicções e é capaz de moldar cada uma delas de acordo com o seu querer e de acordo com o seu propósito. E por fim, no terceiro ponto, nós aprendemos que o poder de Deus é maior do que os nossos planos, do que os nossos sonhos. E sendo assim, Ele pode moldar, Ele pode transformar os nossos rumos, os nossos caminhos e até mesmo, como fez com Paulo e o seu grupo, transformar os seus destinos, mudar tudo de uma vez por todas. E hoje nós percorreremos o restante desse capítulo 16. Paulo e o seu grupo obedecem à ordem que receberam e atravessam o mar Mediterrâneo. Depois de passar pela Samotrácia e Neápolis, eles chegam a uma cidade muito importante. Eles chegam à cidade de Filipos, que o texto diz era a principal cidade daquela região, daquele distrito, que era uma província, uma colônia romana. E aqui nós veremos 3 histórias impactantes, 3 histórias impressionantes que marcaram a plantação da igreja ali em Filipos, para o qual Paulo, para essa igreja, no futuro, ele escreveria uma carta que hoje nós conhecemos como a Carta da Alegria. E o meu desejo é que por meio desse texto nós continuemos, queridos, a perceber e nós sejamos cada vez mais convencidos e alicerçados na verdade de que o poder de Deus é maior. E hoje nós veremos que o poder de Deus é maior do que a dureza dos nossos corações, maior que os poderes do diabo e maior do que as cadeias e do que as limitações humanas. Nós vamos fazer isso em 3 pontos, de forma sequencial no texto, por isso mantenha aí a sua Bíblia aberta e me acompanhe. Nós vamos ler primeiro os versos de 13 a 15 e o texto diz assim: No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que se haviam reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para entender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os da sua casa, ela nos convidou dizendo, preste atenção nesse convite de Lídia, se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E o texto finaliza dizendo, e ela nos convenceu.
O costume de Paulo, você já deve ter percebido até aqui, Paulo tinha o costume de chegar a uma cidade e procurar a sinagoga judaica. O cristianismo, ele parte do judaísmo, então, sendo isso acontecendo, o lugar mais natural que Paulo encontrava público para pregar era nas sinagogas. Mas em Filipos não tinha uma sinagoga. E Paulo, então, parte para procurar um lugar. Eles encontram, então, um grupo de mulheres que estão reunidas à beira de um rio. Talvez houvesse uma orla bonita em Filipos, como nós temos aqui na beira-rio, né? Onde as pessoas costumam se reunir. E ali estava um grupo de mulheres. Uma das mulheres que estava ali reunida era Lídia. E o texto diz que Lídia era uma mulher empreendedora, uma mulher empoderada. Ela era uma empresária do ramo têxtil que vivia em Tiatira e vivia segundo os costumes judaicos. Lídia era uma prosélita, ela era uma gentia, uma mulher não judia, mas que vivia segundo o costume dos judeus. Eu gosto desse texto porque esse texto, queridos, ele contraria a nossa concorrência. Algumas pessoas vão dizer que a Bíblia é um livro machista, que o cristianismo é uma religião que diminui as mulheres. Mas veja, numa cultura como a cultura daquele tempo, nós temos o texto destacando uma mulher empresária, uma mulher que empreendia, uma mulher que tinha o seu trabalho. A Bíblia valoriza as mulheres. O texto de Lucas diz que enquanto Paulo falava, Deus opera no coração de Lídia e abre aquele coração para que Lídia pudesse crer. Lídia então crê, é batizada e convida Paulo e seus companheiros para se hospedarem na sua casa. E o argumento de Lídia para mim é fantástico. Ela vira para aquele grupo e diz: olha, se vocês me consideram crente, se vocês acreditam que aqui e agora eu me converti, se vocês acreditam que a pregação foi efetiva na minha vida, se vocês acreditam que o Espírito Santo operou em mim, provem isso se hospedando na minha casa. O cristão é alguém hospitaleiro, queridos. O cristão é alguém que ama receber pessoas na sua casa. O cristão é alguém que tem as portas abertas. O cristão é alguém que ama a mesa cheia de pessoas à sua volta. O cristão é alguém que gosta de receber os seus irmãos em casa. Estranho é a casa de um crente totalmente fechada, totalmente alheia a visitas. Um crente que não gosta de gente. Aqui nós vemos uma mulher que a primeira ação depois da sua conversão é o desejo iminente de hospedar os crentes na sua casa. Lídia é o primeiro fruto da investida do evangelho na Europa. Nós vimos no sermão passado que Paulo queria adentrar mais para a Ásia, mas Deus torna o coração e o destino de Paulo e diz: não, vocês vão para Macedônia. Um homem aparece num sonho para Paulo e diz: passe a Macedônia e ajuda-nos. Deus desejava que o evangelho chegasse até a Europa, e o primeiro fruto europeu é Lídia. Sabe por que eu e você estamos aqui hoje, em Itubiara, no Jardim Liberdade, sentados aqui, talvez não tanto confortáveis, né, porque está calor, mas sabe por que nós estamos aqui ouvindo o Evangelho, reunidos, louvando ao Senhor? Porque Paulo adentrou a Europa, porque Lídia foi alcançada, e dali da Europa a Inglaterra foi alcançada, e da Inglaterra os Estados Unidos, e dos Estados Unidos os missionários vieram para o Brasil. Lídia é o primeiro fruto, e é na casa de Lídia que a igreja de Filipos dá os seus primeiros passos. Essa é a cultura da igreja, queridos. A igreja não começa com templos, a igreja não começa com estruturas grandes, a igreja primitiva dá seus primeiros passos nas casas. Lá onde meus pais congregam, e a minha irmã também, na Igreja Batista no Capuava, foi uma casa que começou assim. E o irmão Miguel já está na glória, um homem muito empenhado com a evangelização. Sempre que ele visitava alguém, ele lembrava dessa verdade. Essa igreja começou na sala da minha casa. Essa igreja começou na sala da minha casa. E hoje a igreja vai bem. Apesar de não ser uma igreja tão grande, é uma igreja que trabalha, é uma igreja onde prega-se o evangelho vivo. Eu e toda a minha família nos convertemos naquela igreja. A igreja que começou na casa do irmão Miguel. E aqui nós temos uma igreja começando na casa de Lídia. Mas o que nós podemos aprender com Lídia e com a conversão dela?
A primeira coisa que essa história nos ensina é que todos precisam crer no Evangelho. O texto de Romanos 3 diz que todos pecaram e estão distantes, afastados da glória de Deus. Lídia, assim como Cornélio, você se lembra dele, aquele centurião romano do capítulo 10, apesar de não ser judia, Cornélio também não era, eles viviam as práticas judias. O texto diz que ela temia ao Deus dos judeus. Mas de semelhante forma, igual a Cornélio, lhe faltava algo, e lhe faltava o mais importante. Lídia precisava crer no Evangelho. Às vezes, nós deixamos de pregar o Evangelho para as pessoas por considerá-las boazinhas demais. Você já passou por isso? Eu preciso pregar para o fulano, mas fulano é tão bonzinho. É uma pessoa honesta, um bom pai, trabalha, nunca matou, nunca roubou ninguém, nunca se viu falar nada de mal do fulano. Como que eu vou chegar para pregar o evangelho para ele? Querido, isso é uma enganação do diabo. Isso é um argumento de Satanás para afastar o evangelho daqueles que precisam crer. Mas não é esse o caso aqui. Mesmo sabendo que Lídia já temia a Deus de alguma forma, Paulo ainda assim prega o evangelho. E veja o que Deus faz. Deus abre o coração de Lídia e a converte. E aqui, uma segunda coisa que eu aprendo com esse trecho. Quem converte os corações é o próprio Deus. E existem algumas implicações nessa afirmação. A primeira é que, por mais que a nossa fé seja intelectual, a nossa fé é uma fé inteligível, ela não anula a nossa inteligência, o nosso poder de argumentar as coisas, de entender as coisas, e nós vamos pensar sobre isso no domingo que vem, a intelectualidade da fé, mas por mais que a nossa fé seja isso, seja baseada em persuasão, em convencimento, ela precisa ser explicada e compreendida. Por mais que isso seja uma verdade e exista essa relação, o nosso poder de argumentação, a nossa inteligência, tudo aquilo que nós sabemos e tudo aquilo que nós modulamos acerca da nossa fé, não é o poder último de conversão. Não é o meu poder de argumentação, não é o meu poder de persuasão, não é a forma como eu escrevo ou a forma como eu prego, que é a última força para que uma pessoa se converta. Isso são meios, e nós devemos nos dedicar a isso. É por isso que pregadores estudam para escrever e pregarem bem. É por isso que um professor de EBD estuda a lição para preparar bem. Mas tudo isso são meios. O poder último pelo qual um coração é convertido, pelo qual alguém é tirado do lamaçal de pecados, é o poder de Deus. O poder que operou em Lídia, abrindo o seu coração. A segunda implicação que tem nessa verdade é que, como o poder de conversão não está em nós, não está limitado a nós, não existe pessoa no mundo, não existe nenhum sequer que seja inalcançável para o evangelho. Às vezes, eu não sei se isso já aconteceu contigo, às vezes a gente tem medo de pregar para algumas pessoas. A gente falou sobre a pessoa ser boazinha demais, né? Mas existem algumas outras pessoas que não são tão boazinhas assim. A gente sabe que elas precisam do evangelho, mas o que nos causa temor e o que nos refreia é a inteligência da pessoa. Existem pessoas muito inteligentes no mundo e nós nos consideramos incapazes de argumentar com aquela pessoa. Nós não conseguimos nem pensar em como nós vamos chegar diante dela com argumentos racionais, com coisas pensadas. Só de pensar em tentar convencê-la de algo, nós já consideramos um debate perdido, mas veja, apesar de Deus, na sua multiforme graça, usar a mim e a você para argumentar sobre a fé, para falar sobre a fé, é Ele quem convence e quem abre os corações. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Sabe por quê? Isso torna todos nós, do mais instruído ao menos, do mais velho na fé ao mais novo na fé, pregadores em potencial.
Deus pode, queridos, converter corações depois de uma exaustiva explicação do Evangelho de 1 hora e 1 hora e meia. Pode. Mas Deus também pode arrancar o pecado dos corações, tornar corações novos. Deus também pode converter pessoas a partir da leitura de João 3,16. Deus pode te usar para ler um texto, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe o que motivou os discípulos de João a irem atrás de Jesus? João olhou para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O texto de João 1 diz que seus discípulos o deixaram e correram atrás de Jesus e disseram: mestre, onde habitas? E passaram a tarde toda com Cristo. André e mais um que estavam com ele saíram dali e foram correndo até Pedro e disseram: Pedro, encontramos o Messias. Bastou uma frase de João. Não existem pessoas mais ou menos alcançáveis para Deus. É o poder dele que opera. E limitar isso é limitar o próprio Deus. Olhar para uma pessoa e dizer: pau que nasce torto, morre torto. É limitar o poder de Deus. É dizer que Deus não é onipotente. É dizer que Deus, diante da incredulidade, se torna impotente. É dizer que os nossos corações duros são a criptonita de Deus. E, queridos, isso não é verdade. Paulo dirá em Romanos 3 que todos pecaram, que não há ninguém que tenha feito o bem, ou ninguém que pense em fazer o bem. Em 1 Coríntios 2, ele dirá que o homem natural é impossível que creia. E em Efésios 2, Paulo dirá que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. E talvez você esteja pensando nisso e pensando: então é só notícia ruim. O homem está morto, eu não tenho poder de argumentação. Há uma dádiva aqui. O poder de Deus é maior que a dureza dos nossos corações. E Deus, queridos, Ele vence a incredulidade dos nossos corações. João dirá o seguinte: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O próprio Deus disse em Ezequiel 36:26, arrancarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne no lugar. E por fim, o nosso Cristo disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão, ninguém poderá arrancá-las de minhas mãos. Preste atenção nisso. Quando Deus se move para salvar alguém, quando Deus se levanta, quando Deus caminha, decide salvar alguém, o resultado é certo. Não há dureza de coração que seja capaz de resistir à maravilhosa graça da voz de Deus. E caso ainda te reste dúvidas, eu te convido a ler na sua casa o capítulo 9 de Atos. Caso você ainda ache que há corações duros que podem resistir à graça de Deus, leia a Conversão de Paulo. E também há no nosso canal do YouTube um sermão inteiro sobre esse texto. Se ainda te resta dúvidas, leia esse texto, medite nesse texto, assista esse sermão. Você vai chegar à conclusão de que não há um coração duro o suficiente, que seja impenetrável para o nosso Deus. Mas o que isso muda nas nossas vidas? Isso deve nos levar a pregar o Evangelho com coragem. A todos. Quantas oportunidades nós temos perdido de pregar o Evangelho? Porque achamos que a pessoa é boazinha demais, ou porque achamos que ela é má demais, que Deus não poderá convertê-la, ou porque achamos que ela é inteligente demais e o nosso poder de argumentação é insuficiente. Nós precisamos continuar pregando, queridos. Evangelizando em toda oportunidade, com ousadia, com fidelidade, abrir a Bíblia, explicar a Bíblia, aplicar a Bíblia. Essa é a nossa missão, essa é a nossa função como crentes, confiando de que o poder do convencimento não está em nós, mas vem do próprio Deus, porque o poder de Deus é maior que a dureza dos nossos corações.
Mas o texto avança, e eu queria pensar com você num segundo ponto. O poder de Deus é maior que o poder do diabo. Verso 16. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus, eu lhe ordeno que saia dela. E no mesmo instante, o espírito a deixou. Paulo e seus companheiros estavam indo a um lugar de oração, e é bem provável que fosse a beira-rio, né? O lugar onde ele havia pregado para Lídia e aquelas mulheres. No caminho, eles se encontram com uma jovem e ela estava possuída por um demônio que podia predizer o futuro. E com isso, ela gerava grandes lucros para os seus senhores. E aí eu queria fazer um breve ponto aqui antes de nós seguirmos sobre o diabo. Queridos, o diabo e os seus anjos são dotados de poder. Aqui nós vemos um tipo de demônio que tinha o poder de adivinhar o futuro. Em 2 Tessalonicenses 2,9, Paulo diz: a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e maravilhas enganadoras. Isso nos mostra que nem todo milagre vem do trono do Altíssimo. Nem todo sinal, nem toda maravilha vem da parte de Deus. E aí, não é difícil você se lembrar de tantas pessoas que dia após dia são enganadas, achando que todo sinal, toda maravilha, todo tipo de milagre é operado por Deus. Mas enganadas, cegas, sem saber, elas estão diante do poder de Satanás, que também tem. É verdade que o poder de Satanás é limitado, mas ele ainda assim tem algum poder. Por isso, não subestime o diabo. Não acho que o diabo é um ser qualquer. Ele é um ser dotado de poder e usa o seu poder para enganar os filhos de Deus, para enganar o povo de Deus, para refrear a nossa fé, para refrear a pregação do Evangelho. Mas o texto avança e diz que a moça seguiu Paulo e o seu grupo por muitos dias. E ela dizia: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Chega um ponto que Paulo se irrita com tudo aquilo, o texto diz, e ordena que aquele demônio saia daquela moça. O texto não nos diz o que causou a indignação de Paulo. Talvez essa seja uma das suas curiosidades nesse texto, né? Mas eu pontuo 2 ou 3 motivos. O primeiro, Paulo provavelmente já tinha se irritado. Era uma pessoa atrás deles há muitos dias gritando, perseguindo, e por onde eles iam, ela ficava gritando. Então Paulo se incomodou com aquilo. Um segundo motivo é que Paulo não suportou ver tamanha verdade vindo do diabo. Paulo se indignou com aquela verdade tão valiosa sobre o caminho da salvação vindo do demônio. Paulo se indignou com isso. E uma terceira verdade, Paulo se indignou com o jugo de escravidão que aquela jovem vivia. Aquela jovem a exploração que ela vivia ia muito além da exploração humana. Naquela época era normal algumas pessoas terem escravos, mas isso ia além. Além de ser escravizada humanamente, aquela jovem era uma escrava explorada pelos demônios. Por fim, então, Paulo dá uma ordem para que, em nome de Jesus, aquele demônio deixe a menina. E no mesmo instante, a menina fica livre. Esse trecho nos ensina que, por mais que Satanás tenha algum poder e use para tentar perseguir a pregação do Evangelho, frustrar os planos de Jesus, ainda assim, o poder de Deus é maior e bem maior que o poder do diabo. Nós já aprendemos que os demônios possuem sim algum poder,
E vemos provas disso em outras passagens, como, por exemplo, quando Satanás manipula Pedro para tentar persuadir Jesus a não morrer na cruz. Pedro diz a Jesus, Jesus está falando que vai morrer na cruz, e Pedro diz, não, Senhor, o Senhor não vai fazer isso, não. E Jesus reage na mesma hora e repreende o diabo, dizendo, para trás de mim, Satanás. Ou quando Satanás conduz Judas para que traia e entregue Jesus aos seus perseguidores. E talvez você já tenha tido a oportunidade de presenciar alguém sobre a influência e quem sabe até mesmo sob o domínio completo do diabo por meio de uma possessão. Esse é um cenário que eu penso que ninguém gostaria de passar. Ninguém fica por aí caçando pessoas endemoniadas. Ninguém caça demônios, né? Inclusive, esses são cenários que causam medo em alguns cristãos. Alguns cristãos abominam isso e oram para o Senhor para que nunca se deparem com esse tipo de situação. Principalmente quando você ouve o relato de alguém que já viu de perto a opressão que é, o peso que é estar diante de um ser desse. Mas ao mesmo tempo, queridos, isso é algo que não deve nos acovardar. Isso é algo que não deve nos refrear em relação à pregação do Evangelho. Se nesses seres malignos existe algum poder maior, vai dizer 1 João 4,4, maior é o poder que habita em nós do que o poder que está no mundo. Sabe qual é a prova disso? A prova disso é que Paulo expulsou aquele demônio. E veja, Paulo não usou o seu currículo impressionante de ser um judeu de destaque, de ter sido aluno de Gamaliel. Paulo não fez isso usando o seu título de apóstolo. Paulo fez isso com a autoridade de alguém maior, de alguém melhor, de alguém perfeito. Paulo fez isso no nome de Jesus. Por isso, querido irmão, se você conhece alguém que tem sido oprimido pelo diabo, escravizado por essas hostes malignas, ou até mesmo alguém que esteja sendo possuído por Satanás, saiba que existe um remédio, existe uma solução, o poder do nome de Jesus Cristo. É verdade que alguns desses seres são mais duros na queda. O próprio Jesus disse que alguns só saem com jejum e oração. Mas isso não muda a maior verdade de que todos eles estão sujeitos ao poder de Deus. Ao mesmo tempo que nós não podemos subestimar o poder do diabo, nós também não podemos superestimar o poder do diabo e achar que ele é alguém invencível, ou até mesmo achar que ele é alguém capaz de medir forças com Deus. Os usuários do Facebook já devem ter se deparado com essa postagem, onde tem um homem representando Deus e um ser horrendo e terrível representando o diabo, e ambos estão numa queda de braço. E tem lá, curta e compartilhe, Deus, não faça nada, diabo. Queridos, isso é uma mentira. Não existe essa queda de braço, não existe essa medição de forças entre Deus e o diabo. Lutero certa vez disse que Satanás não passa de um cachorrinho acorrentado na coleira de Deus, sujeito aos seus limites e sujeito ao seu senhorio. Uma prova disso é o livro de Jó. Satanás ficou preso à coleira de Deus. Deus disse, faça isso, isso e isso. Não passe disso. E Satanás não passou. Por isso, creia. E se for necessário, use. Use a força do Senhor que está no nome de Jesus contra o diabo. Sabendo que o poder de Deus é maior, bem maior, infinitamente maior do que o poder do diabo. Um terceiro e último ponto. O poder de Deus é maior do que as cadeias e limitações deste mundo. Verso 19. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram, estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar e nem praticar.
A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O ato de Paulo de expulsar o demônio e libertar aquela jovem trouxe prejuízo aos donos dela. Eles perderam a sua fonte de lucro e logo trouxe consequências também a Paulo e Silas, porque aqueles homens ficaram furiosos. Eles arrastaram Paulo e Silas até as autoridades, persuadiram as pessoas e convenceram que a melhor solução era prender Paulo e Silas por importunação. Paulo e Silas são açoitados, recebem um carinho ali das autoridades e depois são lançados na prisão de segurança máxima, no mais profundo dos cárceres, e além de estar no lugar mais seguro da prisão, ainda estavam acorrentados. Mais uma vez, pelo livro de Atos, nós temos pregadores atrás das grades. Nós já vimos isso acontecer algumas vezes, não é verdade? E isso só mostra uma coisa: a pregação do evangelho é odiada por esse mundo. Esse mundo persegue e odeia a pregação do evangelho. De tempos em tempos, por todas as eras, todas as autoridades tentam refrear a pregação do evangelho. O Império Romano pensou ter calado o evangelho. Assim como o Sinédrio pensou ter calado o evangelho quando prendeu Pedro. Assim como os religiosos pensaram ter calado o evangelho quando mataram Estevão. E assim o mundo e o diabo acreditam que podem calar o evangelho através dos seus mais variados tipos de perseguição e prisão quando nos ataca. Conseguindo, é verdade, eles até têm algum tipo de êxito por algum momento, em inibir a nossa pregação. Às vezes eles conseguem fazer com que nós recuemos. E quem sabe aqui caiba uma reflexão sincera para fazermos com nós mesmos. O que tem te impedido de pregar o evangelho? Quais são as cadeias ou as correntes que estão te prendendo? É a sua timidez? É a sua falta de confiança no que falar? Eu não sei o que falar, só de pensar em falar eu já gaguejo, eu já travo. Será a pressão imposta pelo seu círculo social? Se eu pregar o evangelho, o povo, meus amigos vão me achar meio careta, meio estranho. Será o medo de receber algum tipo de repreensão ou até mesmo alguma punição? Será preguiça? A indisposição? Ou talvez o maior argumento para tudo nesse tempo, a falta de tempo? É importante notar a atitude de Paulo e Silas diante de tudo isso. O texto diz que eles se põem a cantar, a ponto de todos ouvirem, e ao som daquele hino, as correntes se rompem e as cadeias se quebram. E talvez quem entende sonhos esteja pensando, que grave era esse, né? Capaz de quebrar cadeias e destruir correntes. Queridos, pense comigo em todo o capítulo 16 de Atos. Paulo e Silas queriam estar em Filipos? Quer dizer, Paulo, ele ainda não tinha se juntado com Silas. O plano de Paulo e Silas era estar em Filipos. Paulo e Silas têm N motivos para estarem abatidos, decepcionados. Poderiam estar questionando, Senhor, por que o Senhor permitiu a nossa prisão? A gente estava pregando o evangelho, a gente estava fazendo coisa boa, a gente estava cumprindo a ordem que o Senhor deu. Ou eles podiam estar questionando os planos de Deus.
Senhor, por que o Senhor não deixou a gente ir para a Ásia? O Senhor trouxe a gente para cá para ficar preso. Mas não é isso que eles fazem. Paulo e Silas se põem a cantar. O louvor expressa a satisfação que eles tinham e a confiança que alimentavam em Deus. E eu queria te perguntar, quantas vezes, em momentos difíceis, em momentos de dificuldade, nós conseguimos substituir o medo, a decepção e a raiva por louvor? Quantas vezes nós conseguimos olhar para tudo que aparentemente está dando errado e deixar que desse sentimento fluam canções de louvor a Deus? As prisões, as cadeias, sofrimentos e aflições desse mundo, queridos, são também para nós escola, que nos ensinam que, em última instância, nós estamos de mãos atadas, nós não podemos fazer nada e precisamos depender e confiar em Deus. No texto, e assim também em nossas vidas, Deus tem um plano maior, maior que o nosso conforto, maior que as nossas prioridades. E eu vou te dizer, maior do que as nossas próprias vidas. Quantos dos nossos irmãos estão padecendo agora? Talvez haja irmãos nossos sendo assassinados agora por pregarem o Evangelho. E talvez algumas pessoas pensem, que cruel, que Deus cruel, que requer dos seus servos a morte em prol da pregação. Mas não, é isso mesmo. E Paulo diz, eu quero me gastar e me deixar gastar pelo Evangelho. O texto segue. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembaiou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Então levou-os para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos a sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os soldados ao carcereiro com essa ordem, soltem esses homens. E o carcereiro disse a Paulo, os magistrados deram ordem para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair, vão em paz. Verso 37, mas Paulo disse aos soldados, sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente sem processo formal e nos lançaram da prisão. E agora, querem nos livrar secretamente? Não. Venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, aos quais, ouvindo Paulo e Silas, que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Verso 40. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. E, por fim, partiram. Ao ver que as cadeias haviam caído e supondo que os prisioneiros tivessem fugido, o carcereiro saca sua espada. Ele decide tirar a própria vida porque ele sabia que isso era o que ia acontecer mesmo. Se eles tivessem fugido e os chefes descobrissem, ele ia morrer. Mas rapidamente é impedido pelo grito de Paulo. E Paulo diz, não faça isso. Nós estamos aqui. Aquele homem então cai trêmulo diante de Paulo e Silas e se levanta e leva-os para fora e pergunta, a pergunta que vale mais que $1 milhão. O que devo fazer para ser salvo? Eles lhes respondem,
creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa. O texto nos diz que não só aquele homem creu, mas todos da sua casa creram e foram batizados. No outro dia, depois de alguma confusão com as autoridades, Paulo e Silas são libertos. Voltam à casa de Lídia, voltam aos irmãos, voltam à congregação, encorajam mais uma vez aqueles irmãos e então seguem a sua viagem. Paulo e Silas exigem que as autoridades vão lá porque eles são cidadãos romanos e a forma de se tratar um cidadão romano era diferente. Você não pegava e espancava e prendia um cidadão romano. Ele precisava passar por outro tipo de julgamento. Então Paulo exige que seja tratado como cidadão romano, tanto ele quanto Silas, que também era cidadão romano. Mas o que nós podemos aprender aqui? A primeira lição é que por mais que possam prender, que possam nos cercear, que possam nos lançar em cárceres, em prisões, jamais poderão prender a mensagem que nós carregamos. A mensagem é muito maior que nós, queridos. O evangelho, o poder dele é muito maior que nós. Veja, a prisão de Paulo e Silas foi transformada em uma ação missionária. Talvez nós, batistas, olharíamos para isso e chamaríamos isso de ação Jesus transforma. Tentando calar o evangelho, aquelas autoridades se tornaram uma junta missionária, colocando missionários ali e tornando possível o evangelho chegar àquele carcereiro. Por isso, faça do lugar onde você está um campo missionário. Você não precisa estar num lugar eclesiástico, num lugar religioso para pregar o evangelho. Paulo e Silas pregavam na cadeia, nas ruas, na beira, rio. Faça do lugar onde você está. Faça das oportunidades que você tem, das coisas que lhe acontecem, uma oportunidade de pregar o evangelho. Eu contei isso para alguns de vocês, mas eu queria compartilhar de forma pública. Nós tivemos uma irmã nossa que trouxe a irmã dela para ser internada no São Marcos. Ela está com pedra na vesícula e ela tinha que fazer um procedimento aqui. Infelizmente, o procedimento não foi possível, mas elas ficaram de um dia para o outro no São Marcos. E o Newton passou o contato dela e disse, vai lá e faz uma visita para elas, ora com elas. E eu tomo muito cuidado, queridos, com essas ações. Eu não sou do tipo que vai chegar lá e falar alto para que todos escutem, chamar atenção para mim. Eu fui com o propósito, orar com a minha irmã. E assim eu fiz. Na saída, enquanto eu saía, a moça que estava no leito da frente me pediu, você podia orar também pela minha mãe? E eu fui lá e orei. Quando eu estava saindo, a outra que estava no outro leito disse, você pode orar pela minha mãe? E eu fui lá e orei. Essas mulheres são as que eu tenho pedido oração para vocês. A dona Cláudia e a dona Rosana. A dona Cláudia é daqui de Itubiara, sofreu um acidente de moto. E a Rosana está com problema também na vesícula. É de Bom Jesus. Depois, no outro dia, ou no mesmo dia, a Fátima falou assim, pastor, obrigado por o senhor ter vindo e orado conosco. E eu disse, Fátima, eu que agradeço. Você e a sua irmã hoje foram missionárias dentro do hospital. Se vocês não estivessem aí, eu não teria tido a oportunidade de orar com as outras pessoas, de mostrar o evangelho, de falar, mesmo que de forma rápida, que elas precisam se arrepender e crer no Filho de Deus. Por isso, faça do lugar onde você está e da situação que você está vivendo uma oportunidade de pregar o evangelho. Uma outra verdade é que o grito de Paulo, dirigido ao carcereiro, ele não findou naquela prisão. Ele ecoou por toda a história, através da igreja, e hoje ele ecoa através de mim e de você aqui em Itumbiara. Querido, o mundo por si só é um lugar mau. O mundo é um lugar terrível. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, que o governante desse mundo é o príncipe do ar, é o diabo.
O mundo é um lugar fadado ao fracasso, à ruína, mas a mensagem da igreja é a mensagem que Paulo dirigiu àquele carcereiro: calma, nós ainda estamos aqui. Muitas pessoas desprezam a igreja e queriam que a igreja não existisse, mas veja, a única garantia, ou uma das garantias, a garantia visível de que ainda há salvação para as pessoas desse mundo é a presença da igreja nesse mundo. Porque enquanto a igreja estiver aqui, há esperança, não por conta de nós, não por conta desse prédio, não por conta da igreja em si, mas pela mensagem que nós carregamos. Porque a nós foi incumbido a mensagem de pregar a salvação, de levar as boas novas. Então, enquanto a igreja estiver aqui, as boas novas serão anunciadas e haverá esperança de salvação. Existem pessoas ao seu redor que vivem sem esperança. Olhe com cuidado. Note essas pessoas. Algumas podem até estar como aquele carcereiro, caçando modos, planejando, maquinando contra a própria vida, porque não conseguem encontrar mais nada nessa vida que vale a pena. O nosso dever, queridos, é nos levantarmos, como Paulo e Silas fizeram, e levar essas pessoas a palavra de vida eterna, as palavras de salvação, as palavras de Cristo. As palavras que Paulo e Silas levaram ao carcereiro: creia no Senhor Jesus. Não deixe que as pessoas à sua volta pereçam sem Cristo. Se levante, pregue a palavra, grite como Paulo e Silas, insista, seja a tempo ou fora de tempo. Creia que o poder de Deus é maior do que as cadeias que nos secam ou do que as limitações que nos são impostas. E talvez haja alguém no nosso meio, talvez você, meu querido amigo, minha querida amiga, esteja aqui nessa noite ouvindo tudo isso e ainda não tenha feito um compromisso com Jesus. Talvez ainda não tenha entregado a sua vida a Ele, talvez ainda não tenha dito ou perguntado a alguém: o que eu posso fazer para ser salvo? Talvez essa seja a pergunta que esteja no seu coração agora. O que eu posso fazer para ser salvo? Quem sabe você já tem até ouvido falar de Cristo, mas a dureza do seu coração tenha te impedido de crer, esteja te impedindo de ir até Ele. Quem sabe esse mundo esteja te seduzindo com alguma das suas artimanhas, ou quem sabe até mesmo o poder do diabo tem te impedido, tem te freado. Quem sabe tudo isso que eu disse, de refrear a igreja, tenha impedido que algum crente tenha chegado em você e te pregado o evangelho simples. Quem sabe você ainda não tenha ouvido de um crente o que é o evangelho de verdade, que é crer em Jesus e receber salvação. Se esse é o seu caso, eu te convido hoje ao arrependimento. Há um caminho de salvação. Há uma vida melhor que essa, há outra opção, há sim salvação, há sim outro caminho, há sim solução para as dores dessa vida. E a solução é Jesus Cristo. É claro que, enquanto nós ainda estivermos nesse corpo e nessa vida, nesse mundo quebrado, defeituoso, nós ainda vamos sofrer. Mas a vida com Cristo é uma vida que nós encontramos satisfação, mesmo em meio ao sofrimento. Por isso, se você ainda não creu em Cristo, se você ainda não depositou nele a sua fé, não resista, venha a Ele com fé. Ele é quem vai abrir o seu coração, como abriu o coração de Lídia. Ele é quem vai te libertar de todo mal, como libertou aquela mulher possessa. Ele é quem vai bradar que ainda está aqui, como foi bradado ao carcereiro. Venha Jesus com fé, caminhe na direção dele com segurança. Creia que o poder de Deus é maior do que tudo aquilo que tem te afastado. E nesse poder há salvação, queridos. Talvez você pense
que para você não há mais jeito. Eu convivi com uma mulher assim, que olhava para si mesma e dizia: para mim não há mais salvação. Mas um dia Jesus a alcançou. Creia, creia nele. Se você decidiu caminhar com ele, me procure ao final do culto, ou procure algum dos meus irmãos e diga: olha, eu quero trilhar esse caminho com Jesus e nós vamos te ajudar, nós queremos ter o privilégio de caminhar contigo. Dê um passo em direção a Jesus, venha a Ele, Ele tem a vida eterna para te dar. E por fim, queridos, que possamos crer, confiar e viver firmados e seguros no poder de Deus, poder esse que é maior que tudo aquilo que existe. E é nesse poder, por meio desse poder, que cremos, vivemos, existimos e nos movemos. A Ele seja a glória, a honra e o louvor para todos sempre. Amém.